No dia 8 de fevereiro de 1915, o filme O Nascimento de uma Nação estrelava no cinema norte-americano. Este, com certeza, foi um dos filmes mais importantes já feito na história do mundo, e não porque ele é um grande filme, com um grande elenco, com uma história super envolvente e cativante. Na verdade, ele é um filme desprezível, horrível, que basicamente vai nos contar a história de uma mulher branca que então é estuprada por um homem negro. Essa mulher então acaba se sentindo humilhada e tira a própria vida. E enquanto isso, o filme ele vai ser basicamente agora a vingança dos brancos contra os negros, e vão agredir os negros, que aqui são retratados meramente como se fossem animais, estupradores, violentos, pessoas assim de um nível, meu Deus do céu. Este filme é com certeza um dos piores já feitos da humanidade, você talvez nunca tenha ouvido falar. Eu infelizmente assisti e não recomendo. Mas o filme em si é mais do que importante. Ele vai marcar o renascimento da Ku Klux Klan, que é hoje a organização supremacista mais famosa do mundo, que na prática faz da vida das pessoas negras nos Estados Unidos um grande inferno. Isso porque eles se consideram supremacistas. Supremacistas se veem como superiores às demais raças. Mas afinal de contas, o que é supremacia branca? E qual é a origem deste conceito? Bom, é o que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Meu nome é Heron Fernandes e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. No vídeo de hoje, como vocês podem perceber, o cenário mudou um pouquinho, eu ainda estou trabalhando nisso, certo? Mas pelo menos consertei as paredes. Mas no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o conceito de supremacia branca, a história deste conceito, como ele surgiu e o que isso significa para os brancos, mas sobretudo para o povo negro, que na prática é vítima deste conceito. Para começar e dar mais detalhes sobre tudo isso, eu tenho que pedir para que você se inscreva aí se não for inscrito, deixe o seu like para ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e vamos começar. Antes, é claro, de começarmos, é necessário diferenciarmos o conceito de orgulho e supremacia, ok? Orgulho, gente, tem mais a ver com autoestima, tem mais a ver com reconhecer o seu próprio valor. É muito parecido com o significado de amor próprio. Já a supremacia não tem a ver com apenas reconhecer o seu valor, mas reconhecer o seu valor como acima de todos os valores de todas as outras pessoas. Ser um supremacista significa estar numa posição superior a todos os outros, significa estar acima, ser superior, significa primazia total. Esses dois conceitos são totalmente diferentes, mas frequentemente são deturpados, principalmente pelos grupos supremacistas. Então, só para constar, orgulho tem mais a ver com autoestima e supremacia tem mais a ver com estar acima de todos os outros. Eu estou diferenciando esses dois conceitos para que vocês possam entender melhor o conceito de Black Power e White Power, ok? O que é esses conceitos, né? Para que eles servem? Bom, a nomenclatura Black Power, além, é claro, de ser um estilo de cabeça, refere-se então a um movimento afro-americano que nasceu no tempo lá dos direitos civis, onde os negros eram vítimas do Estado americano como um todo, e era basicamente um movimento de emancipação negra que lutava pelos direitos dos negros na América. Na prática, gente, o orgulho negro é uma coisa que precisa ser resgatada pelos movimentos afro-americanos, porque precisa de muito orgulho, muita autoestima para levantar um povo que foi vítima de tanto ódio, de tanta, violência, de tudo que os negros sofreram, certo? Nós temos que lembrar que sim, os brancos também já foram escravizados, mas nunca na história por serem brancos, ok? Mas os negros sim, com os negros foi pessoal. Esse foi o único povo da história que sofreu com uma violência incontestável e inimaginável apenas porque tem uma determinada aparência, o que é um ódio assim muito baixo. Então é necessário falarmos de orgulho, de poder para os negros. Faz todo sentido resgatarmos isso. E apesar de tudo que o povo dele sofreu, do que os seus descendentes sofreram, do que milhares de pessoas do socorro sofreram no passado, eles ainda assim se reconhecem como seres humanos de valor, de beleza e com prosperidade, certo? O que é uma coisa incrível. E White Power, o que isso significa? Bom, na prática, gente, significaria então um poder branco, certo? E refere-se então à autoestima do povo branco? Então, não mesmo. Na prática, isso poderia ser sim uma nomenclatura que os brancos dão para se orgulharem de serem brancos.
Mas que orgulho precisaria o povo branco que nunca foi ameaçado de existir pela sua aparência, ok? Os brancos não foram escravizados por serem brancos. Por que precisam deste orgulho? Na prática não precisam. É por isso que a nomenclatura White Power não está associado com orgulho branco, e sim com supremacia branca, com superioridade dos brancos dentre as demais raças. É importante que a gente diga aqui que se você pesquisar a palavra White Power no Google Imagens, vai aparecer um monte de imagens de protestos violentos, neonazistas, sabe? Gente gritando, cruzes pegando fogo, movimentos extremamente violentos, completamente diferentes de Black Power, ok? E só para constar, o conceito de raças não existe, ele é um conceito social, ele é um conceito criado por nós seres humanos, e é um conceito fictício, é um conceito que existe apenas para marginalizar algumas raças em detrimento de outras. Ou seja, ele é uma coisa assim que não deveria existir. Biologicamente falando e geneticamente falando, não existe raças humanas, ok? A quantidade de melanina presente no meu corpo ou no seu não é o suficiente para dizer que eu sou diferente de você, ok? A ponto então de sermos de raças diferentes. E para entendermos o conceito de supremacia branca, é necessário então irmos para aquele que, ao meu ver, é o país mais racista do mundo. E não estou falando do Brasil, que também deve estar ali no top 10. Estou falando dos Estados Unidos da América, um país que, gente, tem uma história assim tenebrosa com o racismo. Vamos falar então sobre o conflito da Guerra Civil Americana, ok? A Guerra Civil Americana, para quem não sabe, ela ocorreu aí em 1861 e durou até 1865. E ela aconteceu por diversos motivos, mas o principal deles, o principal com certeza foi porque os Estados do Sul, os 11 Estados do Sul se rebelaram contra a União dos Estados Unidos, certo? Se rebelaram contra o Estado norte-americano e queriam então se separar do país, porque eles queriam manter a escravidão negra, ok? Na época, o país estava discutindo se iria abolir, eles estavam abolindo, então esses 11 estados falaram, nós vamos nos separar. E a União, que é o governo dos Estados Unidos, falou, não, vocês não vão, e aí começou a guerra. Ok? De um lado, então, nós tínhamos o presidente Abraham Lincoln liderando a União, que é os Estados Unidos, e do outro nós temos os 11 Estados Confederados, que, por acaso, são retratados nessa bandeira aqui, que se você ver hoje em qualquer lugar dos Estados Unidos, acredite em mim, não é apenas um saudosista dos Confederados, mas potencialmente um racista. E por que eu estou falando desse conflito? Porque ele mudou a história dos Estados Unidos, certo? Ele mudou a história dos Estados Unidos e qual foi o resultado? Bom, o presidente Abraham Lincoln acabou vencendo a guerra e os 11 estados rebeldes foram então obrigados a serem reunificados e abolir então a escravidão. Hoje, esses mesmos 11 estados são também os mais conservadores, os mais direitistas e também, adivinha, os mais preconceituosos, lar das grandes sedes da Ku Klux Klan, que são eles que eu anotei aqui. Estados como, por exemplo, o Texas, o Mississippi, a Geórgia, o Alabama, a Virgínia, o Arkansas e a Carolina do Norte, entre muitos outros. Então fica aí uma lista para você não visitar se você for uma pessoa negra. Em todos esses estados existem movimentos revisionistas. E o que é um movimento revisionista? Geralmente retrata sobre história, e revisionar significa reler um conteúdo e dar uma outra interpretação, mas na prática não é isso. Na prática é um monte de malucos que lê uma história e deturpa ela, ou diz que ela não aconteceu, ou que não aconteceu dessa forma. Na prática não passa de um monte de idiotas disseminando mentiras e alimentando teorias da conspiração. Absurdos que não deveriam existir, mas existem. Hoje, nesses estados que foram antes dos Estados Confederados, alguns aqui dos que eu acabei de falar, tem movimentos revisionistas muito fortes, ok? E se você quiser um exemplo de revisionismo histórico, eu posso te dar dois muito atuais aqui. Um que acontece muito no Brasil é o pessoal da direita falando que ninguém morreu ou que ninguém foi torturado na ditadura militar, ou então dizer que o Holocausto nunca aconteceu, o que é duas tremendas mentiras, certo? Mas que ainda assim existem, e existem para defender a classe que agrediu, que matou e que fez inocentes sangrarem. O principal movimento revisionista histórico no sul dos Estados Unidos é o Sons of Confederate Veterans.
Desculpa o inglês, gente, meu inglês é péssimo mesmo, mas é algo como os filhos dos veteranos confederados, que na prática são pessoas que descendem, certo, de algum soldado que lutou do lado dos confederados, certo, do exército racista, e se orgulha disso e luta para limpar a imagem dessas pessoas, certo? E retrata essas pessoas como se fossem heróis da nação, e não como racistas ou grandes racistas, mas sim pessoas que então lutavam pelos Estados Unidos do Sul, pelo povo do Sul e pela sua economia, que era totalmente dependente da escravidão negra. Ao contrário do que muitos de vocês podem pensar, o maior símbolo do racismo contra os negros hoje não é uma máscara da Ku Klux Klan, não é uma cruz pegando fogo, certo? É, na verdade, esse monumento aqui. Esse monumento que vocês estão vendo está esculpido na Stone Mountain, que na prática é uma montanha que fica lá no estado da Geórgia, certo? E retrata esses três rostos. Esses camaradas aí que vocês estão vendo são três grandes líderes confederados que estão homenageados numa montanha. Isso, gente, simplificando, é dizer para o povo afro-americano: estes aqui são os nossos heróis. Damos o rosto de três grandes líderes racistas esculpidos na porra de uma montanha. Isso, gente, é um tapa na cara de cada afro-americano. Em 1916, um americano chamado Samuel Royalty Venable doou a montanha e doou partes daquele território para sediar então a Ku Klux Klan, certo? Que obviamente aceitaram de muito bom grado e fizeram então essa homenagem. E por que ela continua lá? Bom, eu não sei, mas fato é, ela continua porque alguém permite, e esse alguém nós sabemos que é o governo americano. Mas o que é a Ku Klux Klan, que eu já falei aqui, além, é claro, de um grupo de racistas? Bom, a Ku Klux Klan é provavelmente a organização mais racista que ainda está em atividade no mundo. É uma organização muito velha, que, obviamente, só tem pessoas brancas. Esse grupo nasceu em 1865 no estado do Tennessee, ou seja, ele tem mais de 100 anos de existência. E de acordo com a história, ele nasce, morre e renasce. Isso porque existem ondas de brancos lutando pelos seus direitos que foram tirados pelos negros, certo? E depois o grupo fica em baixa e morre. Na verdade, hoje já houveram 3 grandes renascimentos e o segundo, mais famoso, ocorreu logo depois do filme O Nascimento de uma Nação. Este filme levou ao assassinato de um homem chamado Léo Frank, que ironicamente não era uma pessoa negra, era um judeu branco e que até hoje nos Estados Unidos é conhecido como o único judeu a ser linchado publicamente. E por que eu estou falando disso? Bom, vocês vão entender mais no final. Fato é, o Léo Frank, ele foi acusado, gente, de abusar de uma americana, uma menina de 13 anos chamada Mary Pahan. E na época ele foi acusado sem direito à defesa nenhuma, certo? Ele foi culpabilizado de uma forma assim absurda. Os processos ainda existem, vocês podem pesquisar e ler, certo? É ridículo. E ele foi condenado à pena perpétua. O problema é que os brancos que lá estavam odiaram isso. Então um monte de brancos vão simplesmente sequestrar este homem, sequestrar o Léo Frank, certo? A polícia não fará absolutamente nada. Ele será mandado então para a cidade vizinha, onde será linchado, torturado e por fim enforcado. Eles vão matar este homem. Anos mais tarde, Léo Frank seria descoberto como inocente, ora pois. E o estado da Geórgia, que foi o estado que o condenou a tudo isso, iria então dar o perdão póstumo. Uma porcaria de título que não serve pra nada, além, é claro, de dizer que você é inocente. Mas do que vale agora o título de inocência se você já está morto, certo? Por que eu tô falando disso? Porque um dos homens que ajudou a torturar e matar o Larry Frank foi um cidadão chamado William Joseph Simmons, que na prática era um integrante do primeiro grupo da Ku Klux Klan que surgiu nos Estados Unidos. Foi ele que converteu esse grupo dos Cavaleiros de Mary Pahan, que eram os defensores dessa menina, na próxima geração da Ku Klux Klan. E o que eles fizeram depois disso? O mais clichê possível. Eles simplesmente se reuniram no meio do mato, tacaram fogo em cruzes, se vestiram com capuzes brancos, leram a Bíblia e estenderam então a sua bandeira. E então aproveitaram o tempo para falar contra pessoas negras e contra as minorias que destruíam com o povo branco americano. A Ku Klux Klan, gente, é hoje aquilo que nós podemos definir como uma organização de extremíssima direita, ultranacionalista, anti-imigração, anticatolicismo, antissemita, ou seja, também não gosta de judeus,
e possuem, claro, ideais de supremacismo, certo? Ideais que então tentam provar de um jeito absurdo que os brancos são superiores aos negros, ok? Alguns de seus membros defendem coisas como, por exemplo, nós temos que viver longe dos negros, enquanto outros são mais radicais a dizerem publicamente que querem a morte de todas essas pessoas. Você viu que eu citei a palavra extrema-direita? Gente, toda vez que surgir um grupo racista no mundo, será de extrema-direita. Mais tarde vocês vão entender o porquê. Infelizmente, existem lados políticos para ser racista. Hoje, a direita mundial acusa a esquerda de separar os indivíduos. De separar então o branco do negro, de ser rico do pobre, o trabalhador do patrão, hétero e o gay. Mas vamos ser sinceros, ok? Será que essas pessoas são iguais a ponto então de viverem pacificamente entre um ou outro? Será que o pobre tem a mesma segurança do futuro que um rico? Que o hétero pode morrer por ser hétero como os gays? Que é tudo a mesma coisa? É lógico que não. Na prática, essas diferenças existem, querendo a gente ou não, e acusar um lado de criá-las é totalmente absurdo. Nós sabemos que elas existem, ok? E esconder este fato é um absurdo, que nos coloca em um pé de igualdade forçada, que na prática nunca existiu, ok? Existem posições de superioridade. Os negros hoje têm 4 vezes mais chances de morrerem por tiros pela polícia por serem negros. Coisas que têm que ser abordadas e discutidas para que possam ser recuperadas, ok? Porque ignorar o problema não é o suficiente para fazê-lo desaparecer. Para constar, gente, ser branco nem sempre é apenas ter a pele branca. Nos Estados Unidos e em muitos países da Europa, ser branco é mais do que ter uma cor de pele. Nos Estados Unidos, para que você seja visto como um branco, você tem que ser aquilo que eles chamam de WASP, que é uma frase em inglês, mas em traduzindo significaria algo como branco, anglo-saxão e protestante. Ou seja, você precisa ter uma cor de pele, um povo, que é basicamente também uma cultura, certo? E uma religião. Do contrário, você não é branco. Então, se você for um brasileiro de pele branca e vai para os Estados Unidos, você não é lido como branco lá. Mesmo que você seja mais branco que esta parede que me acompanha. No Brasil, ser branco significa basicamente ter a pele branca, certo? Mas um branco brasileiro é lido como latino nesses países. Hoje em dia, os estados do sul sustentam aquilo que eles chamam de a ideologia da causa perdida, que tenta então recuperar a honra dos confederados que lutaram, dando eles como heróis, e que os Estados Unidos da América deve parar de manchar a imagem deles e dizer que eles são heróis e que devem ser vistos dessa forma, e não como o exército racista que eles sempre foram. Aqui nós temos uma frase brilhante de um ativista e historiador americano muito importante, chamado William Edward Bugdale Hart, conhecido também como Du Bois nos Estados Unidos. Ele falou sobre esse monumento, Stone Mountain. Seria uma inscrição mais ou menos assim: sagrada memória daqueles que lutaram para perpetuar a escravidão humana. E exatamente isso, essa montanha existir nos dias de hoje, com o avanço que nós temos, sabe, é assim... É bizarro, ela nunca deveria ter existido, e no tempo de hoje muito menos, porque nós já temos ciência e tecnologia o suficiente para vermos que nós não somos diferentes. Onde vem esse termo de raça branca? Quando é que os brancos começam a se diferenciar como uma raça? Bom, isso, gente, começou no começo do século XVII, porque até o século XVI não existia essa nomenclatura, não existia a nomenclatura de raças humanas. A primeira vez que isso aparece é numa peça de teatro de um britânico chamado Thomas Middleton, que fez uma peça chamada Os Triunfos da Verdade, que na prática vai então contar a história daquilo que eles consideravam como o povo branco, certo? O povo da raça branca. Mas o cara que de fato criou as raças humanas é acreditado como um naturalista chamado Calvin Linnaeus, que em 1735 escreveu um livro que basicamente criava 4 raças humanas. O Homo europeus abycensis, no caso o branco, o Homo americanus rubescensis, o vermelho, no caso o indígena,
o Homo asiaticus cus, que é o Homo asiático fosco e amarronzado, no caso o povo da Ásia, que também é chamado de amarelos, e por último, mas não menos importante, o Homo africanus niger, o homem negro africano, ok? Essa é a primeira vez que raças são criadas, pelo menos a primeira vez que nós da história conhecemos. São 4 raças que são criadas. Há quem defenda que são apenas formas de diferenciar os seres humanos e que não são necessariamente racistas, mas é óbvio que não há um consenso nisso. Ou seja, agora nós entendemos qual foi a primeira vez em que a palavra raça branca surgiu e qual foi a primeira vez em que raças foram criadas. Mas qual é a parte em que os brancos vêm e se tornam superiores racialmente? Bom, a primeira vez que isso acontece num livro chamado Emancipado, com um título gigantesco chamado Conselhos Práticos para Proprietários de Escravos Britânicos com Sugestões para Melhorias Gerais dos Assuntos das Índias Ocidentais. E o T.S. Win, gente, era um racista, assim, meu Deus, ele era muito racista, ok? E nesse livro ele defende uma teoria assim absurda, ok? Uma teoria extremamente inteligente e sádica ao mesmo tempo. Esse livro defende, gente, que a emancipação do povo negro iria acontecer de um jeito ou de outro, mas que ela não deveria acontecer da forma como estava ocorrendo em algumas partes do mundo. O livro usa como base a Revolução Haitiana, que é com certeza uma das mais inspiradoras, se não for a revolução mais inspiradora do mundo. A Revolução Haitiana foi aquela em que os negros mataram os brancos que o escravizaram e fundaram o seu país. O livro Emancipado conta basicamente a história de que os brancos devem provar a sua superioridade libertando os negros por vontade própria, mas não por humanidade e benevolência, mas sim para provarem que são superiores. E isso na prática, segundo ele, é parte de um conceito que ajudaria então a manter os negros na linha, como aceitando que são menos do que os brancos. E que se isso na prática fosse conquistado, como foi no Haiti, se isso se espalhasse pelas Américas, seria um problema gigantesco, porque os brancos jamais seriam capazes de provar a sua supremacia. Olha o raciocínio do cara. Ele quer dizer então que os brancos devem conceder esse direito aos negros para provarem a sua superioridade. E na prática nós vemos traços dessa mesma estratégia em muitas partes do mundo, ok? Olha no Brasil, por exemplo. Aqui os negros não conquistaram a sua liberdade. Ela foi dada pela princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 1888. A princesa branca, que supostamente tinha um coração cheio de amor. Gente, existem muitos motivos para a libertação dos negros acontecer no mundo, certo? Infelizmente, a bondade dos brancos não é nem de longe um dos motivos, ok? A libertação do povo negro ocorreu por uma série de motivos e a maioria deles por interesse dos próprios brancos. Como, por exemplo, na época, pelo menos no Brasil, por conta da expansão do capitalismo internacional, que queria então consumidores, ok? O problema é que escravo trabalha e escravo não ganha salário. Se você não tem salário, você não tem dinheiro para consumir. Então, como você vai consumir e ajudar o capitalismo a se desenvolver? Era simples, era necessário que essas pessoas deixassem de estar acorrentadas como escravos e se tornassem trabalhadores. Daí surgiu a necessidade da Inglaterra, no seu capitalismo internacional, de obrigar os outros países a abolirem a escravidão, como aconteceu aqui no Brasil. Não se enganem, ok? Na prática, o capitalismo não é tão melhor assim do que a escravidão. Na verdade, eles se parecem e se parecem muito, se parecem pra cacete, ok? A diferença é que um é bem mais sutil. No capitalismo, a grande diferença é que neste modelo, as pessoas são escravizadas independente da cor, certo? Enquanto na escravidão negra, os negros eram escravizados e por serem negros. A segunda menção mais antiga de supremacia branca vem de um médico e defensor da escravidão americana, um americano chamado John Evry, que escreveu em seu livro A Supremacia Branca, com um subtítulo gigantesco. O subtítulo é A Subordinação dos Negros, os Negros como uma raça subordinada e a suposta escravidão como uma condição formal. Este filho da mãe cria esse livro e esse livro é altamente racista. Esse livro defende a tese de que os negros têm naturalmente uma natureza de servidão, que eles são feitos para isso e que fazer eles se tornarem livres como cidadãos brancos é ir contra a sua natureza e levaria essas pessoas a uma desgraça.
Ou seja, aqui ele está tentando unir a ciência racista que nunca existiu, que nunca deveria ter existido, certo? Para justificar então, para convencer pessoas negras de sua real posição. O cara era tão racista, gente, que ele defendia que pessoas que eram escravizadas nos Estados Unidos, principalmente nos Estados do Sul, eram intelectualmente mais avançados do que qualquer outro ex-escravo do mundo. Na prática, ele queria dizer que pessoas que eram escravizadas estavam, então, se tornando mais inteligentes e mais fortes, sabe? Como se isso fosse a evolução do povo negro. Olha que absurdo! Ele defendia que a miscigenação era uma degradação social e que mataria então as 3 grandes raças do mundo, sobretudo a raça branca. Esse filho da mãe também defendeu que os países que sustentaram a escravidão negra estavam melhores economicamente do que aqueles que a aboliram. Verdade? Isso é verdade. O problema é que esse filho da puta não tem a humanidade e nem a coragem de dizer o custo disso. Ele não fala que esse progresso é à custa de muito sangue, não fala que o progresso dessa economia avançada é só para os brancos e nunca para o negro, ok? Então sim, os índices econômicos apontavam que na época os países que tinham escravidão negra estavam melhores, mas gente, olha o preço a se pagar, certo? É um absurdo. E esse cara divulga essa informação como se fosse, nossa, um super indicativo de que a humanidade tem que fazer isso se quiser ter o seu progresso. Agora vamos a um trecho muito importante desse livro, certo? Ele mostrará e proverá que um negro sempre foi e sempre será negro. Então, de onde ou qual parte da criação de Deus ele possa residir, pois o frio intenso dos polos jamais o tornaria branco. As brisas suaves das zonas temperadas não podem alisar o seu cabelo, nem mesmo o sol escaldante dos trópicos poderiam achatar a sua cabeça. Em suma, mesmo dormindo e comendo por uma vida inteira como Ben Butler, Wendell Phillips e Tad Stevens, ou de fato toda a gangue abolicionista de mestiços traidores que agora lhe escurecem e desgraçam o Capitólio do nosso país com sua presença, não mudaria um único iota de sua fisionomia do que era há 6.000 anos atrás. Simplificando, o camarada disse aqui que os negros automaticamente desejam ser brancos e têm inveja da beleza branca, e que essas pessoas procuram incessantemente pela sua branquitude, e que não importa se essas pessoas viverem como os brancos, eles sempre serão negros. Olha que absurdo, gente! E agora nós vamos para o momento onde a palavra supremacia racial é mencionada. Retornaremos à Constituição e à união de como era todo homem e toda mulher nesta vasta terra. Deves aceitar a mais simples e estupenda verdade, a supremacia branca e a subordinação da raça negra, ou conseguir a ela força sobre eles por anos de anarquia social, horror e miséria. Aqui ele basicamente defende que os brancos devem impor a sua supremacia contra os negros, mesmo que eles tenham que fazer com que esse povo viva horror, anarquia e miséria. Hoje nós podemos considerar que a supremacia branca se sustenta por 3 grandes pilares. O primeiro grande pilar é a ciência racista, que na prática tenta usar conceitos da ciência, da biologia e da genética para provar que pessoas brancas são superiores física e mentalmente aos negros, que na prática é um monte de besteiras. O segundo, a religiosidade, quando é usado da religião para justificarem seu preconceito, como por exemplo a famosa história de Can, que contaria então por que os negros foram amaldiçoados na Bíblia, ok? São conceitos assim que mostram como a religião conseguiu ajudar a Igreja Católica a disseminar o racismo e a ajudar a escravidão a acontecer para que mais tarde o colonialismo fosse possível. E o terceiro, que se materializa muito bem no mundo, a organização das classes econômicas e política. O terceiro talvez seja o mais importante e complexo dos últimos 2, porque ele vai organizar os 2 que eu falei. Ele basicamente vai dar o papel do negro na sociedade e o papel do branco. Ele vai definir basicamente quem vai ocupar os melhores locais, quem vai ganhar os melhores salários ou os piores. Vamos pensar na forma como tudo isso aconteceu. Os negros foram libertos na Lei Áurea, certo? O que rola?
Nada. O Estado brasileiro nada fez para reintegrar essas pessoas na sociedade. Ninguém colocou os negros para trabalharem, ou então colocou essas pessoas para estudarem, ou colocou então essas pessoas para viverem decentemente depois de todo esse sofrimento. Eles foram jogados à miséria, à pobreza, a uma vida marginalizada. E até hoje é assim. E não se engane não, foi de propósito. E em muitas nações foram assim. Apenas 13% da população americana é negra, ok? Como é que a maioria do sistema penal americano pode ser negra? Não faz o menor sentido. O exemplo que nós temos que colocar aqui é no continente africano. Obviamente, a maior parte das pessoas são negras, certo? É natural também a gente pensar que a classe rica desse continente seja negra, certo? Porque a maioria é. Mas não, hoje a maioria esmagadora da elite africana, de pessoas ricas e influentes com poder para mudar e transformar a sociedade, são de pessoas brancas, o que é um absurdo. Olhem só o caso do Elon Musk, o homem mais rico do mundo, o bilionário sul-africano que é simplesmente um branco e sul-africano e que a sua família enriqueceu da forma mais irônica possível. Enriqueceram a partir de uma mina de esmeraldas que a família dele só conseguiu por conta do apartheid, o regime que segregava e violentava pessoas negras na África do Sul. Dá para ser mais clichê do que isso? Isso prova nitidamente o meu ponto, e eu não precisava nem do apartheid, mesmo assim é o exemplo mais escandaloso possível. Existem, claro, exemplos de como o Brasil nada fez para reintegrar os negros na sociedade e o racismo que existe nisso, mas existem formas em que o Estado brasileiro fez para ferrar com essa população. Por exemplo, em 1891 nós tivemos uma Constituição, e essa Constituição provia o direito e a liberdade do voto. Então, permitia com que todos pudessem votar, com exceção dos analfabetos. E o que isso tem a ver com os negros? Na verdade, não seria racismo pressupor que os negros não poderiam votar por serem analfabetos? Calma que eu vou explicar. Em 1834, houve a chamada Reforma de Couto Ferraz, uma reforma educacional, que proibia certos tipos de pessoas de frequentarem a escola. Proibia, então, o acesso à escola aos doentes, aos não vacinados e aos escravos. Ou seja, se em 34 houve uma mudança na lei que proibia pessoas negras, que na época eram escravas, a frequentarem as escolas, como anos mais tarde elas poderiam votar? Elas não poderiam. Entende o que está acontecendo aqui? Não está escrito na lei que eles não podem votar por serem negros, mas existem vários e vários decretos e artigos que vão fazer com que essas pessoas não participem da sociedade, vão excluí-las de uma forma indireta, sutil. Esse é o chamado racismo institucional, o racismo velado. E o monumento de Stone Mountain nos Estados Unidos é hoje um grande reflexo disso. É o maior reflexo do mundo, na verdade, de que há pessoas que se orgulham da escravidão negra ter acontecido e de que houve um exército de racistas. Não se engane, não é apenas lá. Aqui no Brasil nós temos estátuas de pessoas que ajudaram a recuperar negros que eram então soltos, ou basicamente que se soltavam, certo? Um tremendo absurdo. Na prática, gente, são coisas assim que mostram pra gente que não há apenas um racismo no mundo, mas há quem se orgulhe disso, há quem se orgulhe de ser supremacista e branco. E clichês como o que eu vou dizer agora provam por que eu acho que os Estados Unidos é o país mais racista do mundo, ok? Não sei se vocês conhecem, mas alguns anos atrás houve um partido chamado Pantera Negra. Os Panteras Negras eram um partido que defendiam o direito dos afro-americanos existirem em pé de igualdade com os brancos nos Estados Unidos, num tempo extremamente conturbado, pois o Pantera Negra foi visto como um grupo terrorista pelo governo americano e o FBI foi jogado em cima deles, e eles encheram tanto o saco e abusaram tanto dessas pessoas que o partido foi obrigado a ser dissoluído. O partido morreu, mas a Ku Klux Klan já existia naquela época e adivinha, se mantém vivo até os dias de hoje. Isso é basicamente, gente, uma resposta daquilo que o governo americano quer nos dizer. Partidos negros vão deixar de existir porque são uma ameaça, certo? Mas grupos supremacistas brancos são bem-vindos porque existem até os dias de hoje.
E hoje, é claro, há diversas manifestações desses grupos. Os grupos supremacistas que dizem então que são superiores por serem brancos, que ecoam então a frase White Power ou White Lives Matter, gestos como ok ou ok de cabeça para baixo, o copo de leite, o orgulho branco, o nacionalismo branco, o separatismo branco, e tudo isso são apenas representações desses grupos. É claro, infelizmente, quando a extrema-direita avança, esses grupos se proliferam. Será que é coincidência que tantos grupos nazistas tenham surgido no Brasil a partir de 2018, a partir do nosso primeiro governo de ultradireita em muitos anos? Gente, Santa Catarina virou um lar de nazistas. Infelizmente é verdade. Olha os dados. E hoje, há quem diga que os Estados Unidos não é o país mais racista do mundo. Há outros que argumentam que poderia ser a Alemanha ou então a Coreia do Sul, e sim, são fortes candidatos. Mas nós temos que lembrar aqui que o Brasil também é um país extremamente racista, certo? Diferentes formas de ser racista, eu digo. Porque enquanto nos Estados Unidos ou na Alemanha, para ser uma pessoa supremacista, você precisa então ter uma cor de pele, uma cultura, um povo e uma religião, aqui no Brasil basta então se dizer branco, certo? Basta então se dizer minimamente branco e, obviamente, contra o indígena, o mestiço ou o negro. E nós vemos traços disso nos estados do sul do Brasil. Eu sou hoje do Paraná, certo? Eu moro no Paraná, eu nasci aqui. E esse daqui é basicamente um dos 3 estados que fazem parte, né, do sul do país e que é também a parte mais racista do país, ok? Quem é do Paraná, com toda certeza, já ouviu a frase de pessoas se orgulhando, dizendo que são descendentes de italianos, de espanhóis, de ingleses, de não sei o que, como se isso fosse de fato algum mérito. Mas você nunca vê um branco aqui no sul do país se orgulhando então da sua descendência do Congo, ou então do Senegal, ou de qualquer país africano, porque não há orgulho nisso, não existe orgulho algum em ser parte de uma família negra, pelo menos aqui no sul. Ou então a clássica, essa daqui, gente, eu já ouvi de tanta gente e até mesmo de gente da minha família. Nós não somos como os nordestinos, nós trabalhamos de verdade e não vivemos do Bolsa Família. Uma prática extremamente xenofóbica, certo? Os nordestinos, em sua maioria, são sim pessoas mais negras do que o povo do sul, e aqui acusa eles de serem vagabundos, sustentados pelo Estado, ou então, como aquela famosa expressão, nós aqui trabalhamos, não somos que nem os baianos, que é basicamente um dos estados mais negros do Brasil. Na prática, gente, o racismo aqui no Brasil ele é uma prática, assim, bem sem vergonha, porque aqui ele se manifesta como democracia racial, como se fôssemos, então, uma meritocracia e como se isso funcionasse de fato, porque defende que pessoas são capazes de chegarem aos mesmos locais porque elas têm a mesma oportunidade, quando na verdade a gente sabe que não tem. Eu espero que você tenha gostado e que tenha entendido como este conceito surgiu, como ele se desenvolveu e como ele se tornou, né, um pouco do que ele é hoje. Se foi o caso, por favor, manifeste esse interesse, deixa o like, se inscreve, ajuda a gente a compartilhando isso com o máximo de pessoas possíveis. E esse foi o vídeo de hoje. Até mais, pessoal, falou e fui!